Muito bem, nós estamos aqui para mais esse programa no canal do YouTube, onde nós estamos gravando o Novo Testamento, capítulo por capítulo. No final serão 260 capítulos, onde você terá um comentário do Novo Testamento, tipo videoteca, que você pode consultar a hora que você desejar, ou se desejar fazer, como muita gente tem feito e tem falado comigo, um estudo bíblico sistematicamente, vai capítulo por capítulo, estudando a Bíblia conosco. Alguns já estudaram o Evangelho de Mateus todo, outros já estão em Marcos, Lucas e esse Evangelho, Evangelho espiritual, o Evangelho de João. Hoje nós vamos tratar o capítulo 2, o primeiro sinal miraculoso. Jesus vai a Caná da Galileia. Caná da Galileia é uma cidade que fica entre Nazaré e a cidade de Cafarnaum, né? Então, no caminho da cidade de Nazaré a Cafarnaum, nós encontramos a cidade de Caná da Galileia. Aí a importância que Caná da Galileia tem é porque ali, de acordo com João, Jesus operou o seu primeiro sinal miraculoso. Esse primeiro sinal miraculoso, Jesus transforma água em vinho, não é? Um verdadeiro milagre. Pegar água e transformar em vinho, algo miraculoso, é um sinal para os judeus, né, que ele é o novo Moisés, né? Quem transformou água em sangue foi Deus, claro, mas foi o primeiro sinal para tirar o povo do Egito. Agora Jesus transforma água em vinho, que representa o sangue de Jesus, não é? E mostra também o poder transformador de Jesus para transformar as nossas vidas. Esse sinal miraculoso se deu numas bodas, umas festas de casamento, e muita gente em festa de casamento, muitos pastores, líderes gostam de ler acerca desse sinal, principalmente quando celebram um casamento, notando que o primeiro sinal miraculoso de Jesus ocorre exatamente numa festa de casamento, né? Uma nova criação, quando também Deus criou o homem, disse: não é bom que ele esteja só, falei uma disjuntura. Então lembra Gênesis logo no início, e aqui Jesus trazendo novamente um sinal miraculoso numa festa de casamento, abençoando assim essa festa. Depois disso, nós vamos notar que Jesus desce a Cafarnaum, e ali ele vai ficar, e depois Jesus vai a Jerusalém e purifica o templo. João capítulo 2, Jesus já purifica o templo logo no início do seu ministério. Na maioria dos evangelhos sinóticos, essa purificação do templo ocorre no final do ministério de Jesus, o que surge um debate muito grande entre os eruditos da Bíblia, se Jesus fez duas purificações do templo ou se João está fora de ordem cronológica. A maioria aceita que Jesus talvez fez duas purificações do templo, uma no início do seu ministério e outra no final. Isso para tentar harmonizar o evangelho de João com os demais evangelhos. Outros acreditam que talvez está fora de ordem, que as 3 Páscoas que João menciona seria produtos de uma mesma Páscoa e seria 3 eventos diferentes. Claro que é difícil os eruditos da Bíblia concordarem, mas isso não importa, importa que o que está escrito, e como está escrito para que creais que Jesus é o Filho de Deus e para que crendo nele tenhais vida eterna. Muitos eruditos ficam discutindo uma coisa com outra e perde o foco do verdadeiro propósito do Evangelho. Muito bem, vamos então entrar no Evangelho de João, capítulo 2, diz assim: e ao terceiro dia. Esse é o terceiro dia. Eu mostrei que quando estudamos o capítulo 1, que ocorre 4 dias antes desse terceiro dia, né? O primeiro dia está
com o testemunho de João. Aí depois no verso 29 do capítulo 1 diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse no dia seguinte é o segundo dia do Evangelho de João. Depois nós temos no verso 35, no dia seguinte, seria o terceiro dia. E depois no verso 43, nós vamos ter de novo a expressão no dia seguinte, que representa o quarto dia. Mas aí chega no capítulo 2, verso 1, e ao terceiro dia, ou seja, 3 dias depois daquele quarto, 7 dias. Aqui completa a primeira semana de João, e aí Jesus vai fazer seu primeiro milagre. O que João está fazendo? Ele está retratando o livro de Gênesis com uma nova criação. O livro de Gênesis começa: no princípio, criou Deus os céus e a terra. O Evangelho de João começa: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era com Deus. No Evangelho, no Gênesis diz: e havia trevas, e Deus diz que haja luz. No Evangelho de João diz assim, verso 5: a luz resplandece nas trevas e as trevas não o compreenderam. Aí nós temos a primeira semana, Deus descansa, não é? Naquela primeira semana. Aqui, Jesus, na primeira semana, vai fazer o seu primeiro sinal miraculoso, né? Diz assim: e ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia. Caná da Galileia é uma cidade pequena, não era muito grande. O que acontecia era uma cidade, Nazaré está aqui na Galileia, Cafarnaum é cidade marítima, à beira do mar da Galileia. No meio do caminho se encontra Caná da Galileia. Vocês vão notar que também, no verso 12, depois disso desceu a Cafarnaum. Jesus parece que estava indo de fato a Cafarnaum. Jesus já tinha talvez passado por ali, até que Jesus vai morar na cidade de Cafarnaum. E diz assim: ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, estava ali a mãe de Jesus. Estava ali a mãe de Jesus. A mãe de Jesus é interessante porque ela só é dita mãe de Jesus no Evangelho de João. Nenhum sequer o nome dela aparece como Maria, como aparece nos evangelhos sinóticos. Aqui é só a mãe de Jesus, não é? Ela aparece 2 vezes. Ela vai aparecer no capítulo 2, a mãe de Jesus, e depois no capítulo 19, sua mãe estava ao pé da cruz. Somente 2 vezes João não menciona muita coisa de Maria. João não menciona o nascimento virginal de Jesus. João menciona o verbo pré-encarnado que estava com Deus e se fez carne e habitou entre nós. Estava ali a mãe de Jesus. O interessante, estava ali a mãe de Jesus, dá a impressão que a mãe, que é parente, que está casada, é parente de Jesus, porque a mãe de Jesus já estava ali. Jesus sim é convidado para ir às bodas, mas a mãe de Jesus não diz que foi convidada, ela já estava ali. Alguns acreditam que esse pode ter sido as bodas de um dos irmãos de Jesus, de acordo com Marcos, capítulo 6, verso 3, Jesus tinha 4 irmãos, né? Tiago, Simão, José e Judas, eram 4 irmãos que Jesus tinha, e fora suas irmãs. Então essas bodas, pelo fato de que a mãe de Jesus já estava ali, poderia ser as bodas de um dos irmãos de Jesus ou de uma de suas irmãs. É o que é mais aceito, e Jesus é convidado. Há algumas seitas heréticas que dizem que essas bodas eram do próprio Jesus, não é? Mas é impossível que as bodas fossem do próprio Jesus, porque no verso 2 diz que ele foi convidado, não é? Para as bodas. Então, até Dan Brown, quando criou lá o Código da Vinci, sugeria que Jesus era casado, não é? Ele era a sugestão dele, mas isso é fictício, nós não temos prova nenhuma nas Escrituras que Jesus foi casado. Então,
mas alguns gostam de apontar essas bodas como isso. São comentários que eu estou fazendo que você depois pode achar em alguns livros. Eu gosto de comentar um pouco de tudo, não é? Sem entrar em talvez em muitos detalhes, mas que existem esses ensinos por aí e uma hora você pode cruzar com algum tipo de ensino assim. Mas a mãe de Jesus já estava lá, mas no verso 2 diz: e foi convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Então não podia ser o casamento de Jesus, porque ele é o próprio convidado para ir. Foi ele e seus discípulos. E João é bem direto, João já vai dizer qual é a necessidade. Eu acho interessante, foram convidados Jesus e seus discípulos para as bodas, e aqui traz uma lição, que nas bodas e casamento, no nosso casamento, aqueles que contraem núpcias, sempre deve convidar Jesus, não é? Nós vamos ver que quando surge aqui uma dificuldade, não é? Uma dificuldade séria, acabou-se o vinho, e o vinho representava a alegria da festa, Jesus estava ali para multiplicar o vinho. Há certos casamentos, quando casa é uma festividade, aquele dia bonito, depois os noivos vão para a lua de mel e logo acaba aquela alegria toda, entra na monotonia, e aí é que precisa de Jesus para trazer de volta essa alegria, para manter esse amor firme até que a morte os separe. E foram convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. De acordo com o primeiro capítulo, Jesus tinha 5 discípulos. Nós não temos aqui evidência que os 12 já estavam com ele, mas pelo menos 5 capítulos do primeiro capítulo, nós sabemos que ele tinha 5 discípulos. Era André, acreditamos que o outro era João, que é o escritor do Evangelho, Pedro, Felipe e Natanael. Eram esses 5 discípulos do primeiro capítulo. E faltando vinho, novamente a mãe de Jesus lhe disse: não tenho vinho. Outro ponto interessante, por que a preocupação da mãe de Jesus com a falta de vinho, né? A não ser que ela fosse a comandante da festa, ou era de fato algum parente de Jesus, para ela vir a Jesus e dizer que eles não tinham mais vinho. Também surge sempre uma pergunta: por que a mãe de Jesus veio a Jesus quando acabou o vinho? Será que ela estava pedindo para Jesus ir buscar mais vinho juntamente com os seus discípulos? Ou de fato ela esperava que Jesus podia fazer algo, que Jesus podia multiplicar? Alguns interpretam que para fazer o primeiro milagre a mãe de Jesus o teve que empurrar ele. E aí daí o porquê do verso 4, disse Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Essa expressão não é uma expressão de falta de respeito alguma. Mulher, naquela época, era uma forma de dizer digníssima senhora, não é? Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Aqui introduz-se o título hora, não é? Que é uma expressão, minha hora, a hora de Jesus, que vai repetir em todo o Evangelho de João 17 vezes. De que hora Jesus está falando? Da hora de ele ir para a cruz, né? Alguns outros intérpretes dizem que esse verso, quando ele disse ainda não é chegada a minha hora, que ele está dizendo à sua mãe que se eu fizer isso, vai iniciar uma série de eventos que vai levar a chegar a minha hora. Então, como se ele estivesse dizendo: tem certeza que queres que eu inicie isso? Que era uma parte de iniciar o seu sinal miraculoso, e assim daria uma série de eventos que iria culminar na cruz do Calvário. Então ele disse: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Não é? Então essa hora vai repetir 17 vezes até que Jesus vai dizer: agora é chegada a hora. Em João 17 também ele diz: Pai, agora é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho, te glorifiquei na terra, glorifica agora o teu filho, com aquela mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então é interessante que, faltando vinho, a mãe de Jesus vem a ele, e novamente João só menciona a mãe de Jesus, João não menciona o nome dela,
Alguns dizem que não era necessário, porque ela era bem conhecida na comunidade. Então só mencionava o nome Mãe de Jesus, estava bom, sem mencionar propriamente Maria. Disse: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe, mesmo ele dizendo não é chegada a sua hora, sua mãe disse aos empregados. Note a influência que a mãe de Jesus está tendo, e eu estou usando a expressão mãe de Jesus porque João usa, né, o que Maria está tendo aqui, a mãe de Jesus está tendo. Ela disse aos empregados: fazei tudo quanto eles vos disser. Então, a mãe de Jesus, que é Maria, ela deixa apenas uma ordenança em toda a Escritura: fazei tudo o quanto Jesus vos disser, não é? Tem muita gente que se proclama seguidores de Maria, devotos de Maria, que é uma coisa assim até bonita, né, religiosamente falando, mas Maria, para os devotos dela, para os seguidores dela, ela deixa um exemplo e um mandamento para todos nós, não é? Fazer tudo quanto ele vos disser. Como é importante a gente fazer tudo o que Jesus nos diz. E olha que Jesus diz muita coisa para nós, não é? Então, fazei tudo quanto ele vos disser, foi o que ela disse. E nesse caso, para os servos, ela esperava de fato que Jesus ia resolver alguma coisa, né? Ou ia mandar buscar vinho, ou ia fazer alguma coisa, mas algo extraordinário vai acontecer aqui. É o seu primeiro milagre que vai levar os seus discípulos a crer nele, e nós também devemos crer nele através desse primeiro sinal miraculoso. E estavam ali pós 6 talhas de pedra. Eu acho interessante os detalhes que João nos traz. Estava ali pós 6 talhas de pedra. Talhas eram algo grande que era usado para a purificação dos judeus. Estavam ali postos, então era comum eles chegarem antes de entrar para a festa de casamento, irem naquelas talhas, se lavarem as mãos, lavarem os pés, alguns iam, lavavam a cabeça, o rosto, antes de entrar, era para a purificação dos judeus. Mas talhas de pedra nos lembra da lei que foi dado em tábuas de pedra. Aqui eram talhas de pedra, mas lembra, aponta para a lei. Lembra que João é evangelho espiritual, ele está nos falando verdades profundas, mas ao mesmo tempo ele está apontando para verdades do Antigo Testamento, quando as tábuas da lei tinham sido escritas em tábuas de pedra. Era para a purificação dos judeus, mas parece que as talhas estavam vazia, não é? Dizendo, ou ensinando, ou apontando que a lei de fato não purificava mais ninguém, não é? E que agora Cristo vinha trazendo um vinho novo, um vinho melhor, o vinho do seu sangue, que é derramado no seu sangue na ceia, e quando nós tomamos desse vinho novo, nós somos purificados de nossos pecados. Então aqui aparece a palavra purificação. Verso 6, estava ali posta 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, em cada uma cabia 2 ou 3 metratas. Aqueles que gostam de calcular, diz que essas 2 ou 3 cabia mais 150 galões em cada uma de água, e que Jesus vai transformar, alguns traduzem como 512 galões de vinho. Haja vinho, hein? Para muita gente. E outros podem dizer, não, mas Jesus não podia transformar tanto vinho, porque aquele povo ia se embriagar, principalmente os que gostam de pregar. Aí vem que a história que o vinho não deu tempo de fermentar, portanto não tinha álcool, mas enfim, são muitas discussões que se fazem para tentar defender que Jesus jamais faria um milagre tão grande assim para dar tanto vinho para aquele povo, não é? 2 ou 3 metretas é muita água, então aí vem, não, o vinho não fermentava, o vinho isso, aquilo, mas a grande verdade é que todo vinho mesmo, sempre tem um teor de álcool, apesar de o vinho kosher
dos judeus tem um teor menor do que esse álcool aí que vende chamado de vinho, né, que tem 14, 15, 18% de graduação, como é o caso de vinho de Porto e outras coisas, e o vinho kosher era em tipo 9% da graduação. E aí diz que é o vinho com teor de álcool menor, enfim, mas vinho é sempre vinho, não é? A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, fazendo um contraste entre o vinho e encher-se do Espírito. No dia de Pentecoste, quando os discípulos foram cheios do Espírito, achavam que eles estavam embriagados, não é? Por causa da reação que eles tinham, cheios do Espírito, né? E o que dá a ideia é quando uma pessoa está embriagada, ela está sob o domínio do álcool, já perde o seu controle, o seu próprio controle. E quando uma pessoa está cheia do Espírito, ela está sob o domínio do Espírito, não é? Mas a grande verdade é que Jesus vai iniciar seu primeiro milagre pegando água e transformando em vinho. Mandou que enchesse aquelas talhas de pedras, estava ali pós 6 talhas de pedra, para a purificação dos judeus, mas parece que estava vazia, já não estava purificando mais ninguém, e cada uma cabia 2 ou 3 metratas. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. Os servos não sabiam, Maria, ou a mãe de Jesus, tinha dito, fazei tudo o que ele vos disser. Ele falou, enche de água. Eles falaram, bom, vamos lá buscar água, não sabemos o que ele vai fazer. Encheram de água até em cima, disse ele, tirai agora e levai ao mestre-sala, levaram. Parece que até então eles encheram as talhas, e aí quando Jesus falou, tirai agora e levar uma sala, parece que quando eles ainda tiraram, a impressão que há é que quando eles ainda tiraram, ainda era água. Mas conforme eles foram obedecendo a voz de Jesus, conforme eles foram levando, muitos interpretam que um milagre aconteceu nesse momento. E o mestre Sara era aquele que provava antes dos convidados, né? Era o mestre da recepção, ele então provava o vinho antes do convidado. E logo que o mestre Sala provou, note, provou a água feita em vinho, era água. Mas quando ele foi provar, aquela água foi feita em vinho. Assim aconteceu o primeiro milagre. O primeiro milagre de Jesus. A água feita em vinho, o poder transformador de Jesus. E aqui vai dar o início de 7 sinais miraculosos. Jesus fez muito mais, mas João só precisa de 7 para provar que Jesus é o Filho de Deus. E a prova dessa é o sinal miraculoso, transformar a água em vinho. Uma outra coisa interessante é que para a comunidade que João está escrevendo, que é na Ásia Menor, a comunidade de Éfesos, havia uma adoração de um deus chamado Deus do vinho, Deus Baco, não é? Que eles atribuía ao vinho. João, ao escrever essa comunidade, está dizendo que quem é poderoso para transformar água em vinho é Jesus. Ele é superior a esse Deus que eles querem adorar, essa divindade. Ele é o Logos, que muitos dos gregos, filósofos gregos, criam que o Logos era o princípio de tudo. João, então, ao mesmo tempo que fala a judeus, João está falando a uma comunidade grega, mostrando que Jesus é aquele que transforma a água em vinho. E não sabendo de onde viera, se bem que sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, né, ao noivo, nesse caso, e disse, todo homem põe primeiro o vinho bom. Isso era uma tradição da época, né? Punha-se o vinho melhor, e quando já tinham bebido muito, então ele punha o inferior. Mas olha a diferença do vinho em que Jesus fez. Aquela água transformada em vinho, era um vinho excelente, era um vinho, podemos dizer, quase que celestial, não é? Todo homem põe o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora
o bom vinho. O mestre Sala, ao provar aquela água transformada em vinho, falou da grandeza daquele vinho, que ele era superior, que ele era melhor, que era chamado o bom vinho, né? O bom vinho. É bom, é um atributo que a Bíblia dá, que pertence só a Deus. Uma vez chamaram Jesus de bom mestre, Jesus repreendeu o jovem que chamava, não por o chamar de mestre, porque muita gente o chamava, mas de bom, questionando se ele entendia o que significava bom. Bom, ele diz, bom é um só que é Deus. E aqui o vinho é um vinho bom, é um vinho superior, é um vinho celestial, não é? Então, quando o homem falou isso, diz agora João, Jesus principiou, quer dizer, nós temos, no princípio era o verbo, nós temos o princípio dos céus e da terra, e aqui nós temos o princípio dos sinais miraculosos de Jesus. E esse verso é interessante porque destrói outros evangelhos apócrifos, como o evangelho da infância de Jesus, que alguns foram escritos, claro, não entraram na Bíblia porque são tão fantasiosos, mas teve gente que já ouviu isso, né? Que Jesus, quando era criança, fazia passarinhos de barro, soprava e eles viravam passarinho, não é? Então, essas histórias fantasiosas, que uma vez veio um grupo de crianças querer brincar com Jesus, ou Jesus ia brincar com eles não queriam, Jesus transformou eles em cabritos, aí veio uma mulher, perguntou, onde é que estavam aquelas crianças? Ah, não sei, não estão aqui, e aí eram tudo cabrinhas, aí Jesus, pum, transformou de volta em cabritos. Essas histórias fantasiosas que se encontram nesses evangelhos chamados apócrifos, né, que ninguém sabe quem escreveu. Na verdade, alguns evangelhos tinham ideias sinóticas e gnósticas da época, gnósticos, não é? Então, essas coisas miraculosas, elaborando, tudo isso cai por terra nesse verso, quando diz que Jesus assim principiou os seus sinais. Aqui deu-se o início aos seus sinais miraculosos em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. O propósito do sinal miraculoso é nos levar a crer em Jesus. Não é? Os seus discípulos manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Não é a primeira vez que os discípulos vão crer, eles já tinham crido antes, então o processo de crer nos sugere na Bíblia que não ocorre uma única vez, que durante a nossa vida nós vamos crer, porque o justo viverá pela fé, não é? A fé de ontem já não serve para hoje, a fé de hoje não vai servir para amanhã. Cada dia nós temos que ter fé, cada dia a gente tem que crer em Jesus. Jesus assim principiou seus sinais em Caná e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, depois desse sinal, desceu a Cafarnaum, onde Pedro morava, João morava, André morava, Tiago morava, homens pescadores. Cafarnaum era cidade marítima. Jesus desceu a Cafarnaum, ele e agora sua mãe e seus irmãos, novamente seus irmãos, não é? Parece que acabou aquela festa de casamento, e as festas de casamento duravam muito tempo, duravam uma semana, daí o porquê o vinho se acabou, não é? Então, quando terminou essa festa, desceu ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Então, sua mãe parece que acompanhou a Jesus. João descreve a mãe de Jesus sem dar o nome dela, mas parece que a mãe de Jesus o acompanhava em alguma de suas viagens, como de Caná a Cafarnaum, e ficaram ali não muitos dias, não é? Então, e os irmãos de Jesus, está vendo aqui também é mencionado seus irmãos vão ser mencionados aqui no capítulo 2, verso 12, depois no capítulo 7, diz que nem seus irmãos criam nele, né? Alguns tentam misturar os irmãos de Jesus com os discípulos, mas não é, note que aqui diz, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos,
Seus irmãos estão numa qualidade, seus discípulos noutra. No capítulo 7, diz que nem seus irmãos criam em Jesus. Parece que os irmãos de Jesus passaram a crer nele depois da sua ressurreição, apesar que os irmãos também viram ou perceberam, talvez esse milagre que Jesus fez nessa festa, mas não aceitaram, mas os discípulos viram, né, e creram nele, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Então agora os discípulos descem e ficaram ali não muitos dias em Cafarnaum. João mostra uma dinâmica do ministério de Jesus itinerante de Caná para Cafarnaum, não vai ficar muitos dias, e de Cafarnaum Jesus vai para Jerusalém. Então João, a maioria dos sinóticos concentra o ministério de Jesus na Galileia, e quando ele vai para Jerusalém, ele vai para morrer pelos pecados. Por isso que alguns eruditos da Bíblia dizem que se nós só tivéssemos esses evangelhos sinóticos, o ministério de Jesus teria apenas um ano, poderia ter apenas um ano, mas por causa de João, e nós vamos ter 3 Páscoas no Evangelho de João, uma no capítulo 2, outra no capítulo 6, outra no capítulo 12, essas 3 Páscoas, e como a Páscoa ocorre de ano a ano, nós podemos traçar que o ministério de Jesus teve 3 anos, apesar que essa primeira Páscoa, ele purifica o templo e novamente vem. O fato se Jesus purificou o templo 2 vezes, ou se João está falando de 3 Páscoas, mostrando 3 coisas diferentes que aconteceu na última Páscoa. Isso é uma coisa que nós só vamos saber quando chegarmos na glória. É algo que os eruditos gostam de discutir, mas isso não importa. O importante é crer de fato na pessoa de Jesus, não é? E estava próxima a Páscoa. A Páscoa é a grande festa dos judeus. Celebrava a libertação do povo de Israel do Egito. E João sempre traça a Páscoa com o cordeiro. Essa é uma coisa maravilhosa do Evangelho de João. No capítulo 1, verso 29, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Que cordeiro ele está falando? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele está se referindo ao Cordeiro Pascual. E aqui João vai mostrar 3 Páscoas, associando Jesus com a Páscoa, na qual ele vai morrer como Cordeiro de Deus pelos nossos pecados. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Outra coisa interessante, você tem que notar esse paralelo no capítulo 2. As talhas de pedra em Caná da Galileia era para a purificação dos judeus. Estavam vazias, talhas de pedra. Lembra da lei, escrita em tábuas de pedra. Estava vazia, não estava purificando mais nada. Purificação, Jesus vai subir a Jerusalém e vai purificar o templo. Então, primeiro ele faz um milagre, enchendo as talhas, transformando água em vinho, que aponta para o seu sangue, o vinho que vai ser derramado para a nossa purificação, não é? E agora no capítulo 2, que vai terminar, Jesus sobe a Jerusalém e vai ali também purificar o templo. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Qual era o problema disso? Não é? Primeiro, além de ser um tremendo comércio na casa de Deus, que Jesus vai repreender, porque a casa de Deus é chamada casa de oração, mas eles estavam violando o mais importante da lei. Eles instituíram esse negócio de vender para que as pessoas não levassem o seu animal para sacrificar a Deus. Mas a ideia, quando Deus colocou que eles deveriam pegar um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula, é que eles criassem aquele cordeiro. Porque eu não sei se você tem algum animal de estimação, eu tenho, não é? Quando a gente cria um animal de estimação, emocionalmente a gente se associa com aquele animal. E depois, quando chegava a época de sacrificar, eles tinham que dar aquele animal que eles criaram, aquilo tinha uma dor, porque quem é que sacrifica alguém ou um animal que ele cuidou com muito carinho, não é? Então trazia uma dor, e essa era a ideia, para sentir a dor que era pelo pecado.
Mas agora, quando eles simplesmente sobem ao templo e compram animais, já não tem mais associação, já não tem mais sentido de dor, porque é um animal desconhecido, comprava o animal e pronto, né? E os cambiadores trocavam dinheiro, porque lembra que na esfinge da moeda, quando Jesus pediu, tinha a esfinge de César. Então aquela esfinge de César era considerado como idolatria para oferecer no templo. Então eles cambiavam as moedas pelo shekel, que é o ciclo da Bíblia, né? Hoje é o shekel em Israel, o mesmo ciclo. Eles trocavam aquelas moedas para oferecer no templo como oferta ao Senhor. Então, a princípio, poderia ter alguma conotação, mas isso trouxe uma indignação em Jesus, primeiro porque fizeram da casa de Deus fonte de lucro. Segundo, porque tiraram o propósito inicial de sacrifício, não é? Que era criar o animal e depois sacrificar o animal. Eles tiraram tudo isso, estavam violando isso, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombo e os cambiadores assentados. Muita gente pensa que Jesus chegou lá, achou, já foi virando as mesas e tudo. Não, mas olha o verso 15. E tendo feito um azorrague de cordéis. Jesus teve tempo de tecer o seu chicote, né, que diz que era chicote, mas na verdade era de cordas. Ele pegou, teceu um azorrague, né, teve que trançar ela, fez um azorrague de cordas, e tendo feito um azorrague de cordéis, né, cordéis na verdade, lançou todos fora do templo. Então não foi um momento de ira lá, de emoção que Jesus viu. Não, ele teve tempo de fazer o azorrague, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Olha, deixa eu dizer uma coisa, Jesus devia ser um homem forte mesmo, porque ele fez isso, ninguém se meteu com ele. Não é? Ele tinha uma força tremenda, virou a mesa, fez o azorrague, foi dando com aquele azorrague de cordéis, mas note que não foi algo assim impossível. Ele teve tempo de fazer o azorrague, ele teve tempo de pensar naquilo que ia fazer, lançou fora tudo aquilo e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui esses e não façais da casa de meu pai casa de vendas. A expressão meu pai aparece aqui pela primeira vez e ela vai se repetir em todo o Evangelho de João. É uma linguagem exclusiva, meu pai, né? Quando eu digo Deus é nosso pai, é uma linguagem inclusiva. Quer dizer que eu sou filho de Deus e vocês que estão me ouvindo são filhos de Deus. Mas se eu digo Deus é meu pai, é uma linguagem exclusiva, ele é meu pai. De quem vocês são filhos, eu não sei, não é? Então, em todo o Evangelho de João, Jesus usa isso. E alguém pode pensar, mal, ele usa isso com relação àqueles que não eram crentes. Mas note que ele está no templo, ele está falando para um povo que se considera filho de Abraão, para o povo crente. E além do mais, os discípulos muitas vezes estavam com ele, mas mesmo assim, para os teus discípulos, ele diz, na casa de meu pai, capítulo 14, há muitas moradas. Então, até para os discípulos, Jesus só fala, meu pai, meu pai, meu pai. E se Jesus é o único filho de Deus, e se Deus é o único pai de Jesus, e tem a ver com a mensagem de João, o filho unigênito de Deus, a pergunta é, quando é que Deus se torna nosso pai? Quando é que Deus se torna nosso pai? E claro que eu vou explorar essa ideia com você no Evangelho de João, né? Mas no capítulo 20, depois da morte e da ressurreição, que Jesus aparece a Maria Madalena, e depois você pode ver João 20, 17, aí é lá que ele diz, não me impeço, porque ainda não subi para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, somente após sua morte e sua ressurreição, é que ele abriu o caminho, como diz João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele abriu o caminho para nós irmos a Deus. E conforme João 12 diz, mas a todos quantos creram nele
e o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem abre o caminho para nós nos tornarmos filhos de Deus é Jesus. Por isso que aquele diz, meu Pai. Vamos voltar então, na casa de meu Pai, não fazei casa de venda. E os discípulos lembraram do que estava escrito, o zelo da tua casa me devorará, né? Jeremias já dizia isso. E respondeu, pois os judeus disseram, que sinal nos mostra para fazeres isso, não é? Apesar de a venda lá eles queriam mais um sinal. Que sinal nos mostra para fazer isso? Jesus disse-lhe, derrubai esse templo e em 3 dias o levantarei. Esse é outro sinal. Que sinal era esse? Era aquele templo de pedras que levou anos? Não, Jesus está falando do seu corpo. Derrubai esse templo, era o templo do seu corpo, e em 3 dias levantarei de novo. Falava da sua morte e da sua ressurreição. E nós vamos ver que tudo que Jesus fala no Evangelho de João tem um sentido espiritual, mas ele se entende sempre no sentido figurado. Até os discípulos, até no capítulo 3, quando Jesus diz a Nicodemos necessário nascer de novo, é um sentido espiritual, ele se entende sempre no sentido natural, no sentido físico. Quando Jesus diz à mulher samaritana, quem beber dessa água tornará a ter sede, mas da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Capítulo 4, tem um sentido espiritual, mas sentido físico, eles entendem. No capítulo 6, quando ele diz, dá de comer a sua carne, beber o seu sangue, eles entendem novamente natural, mas tem um sentido espiritual. João 6,63 diz, as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Então tudo que Jesus fala tem um sentido espiritual. Aqui também, derribar esse templo e em 3 dias eu levantarei. Eles vêm, com que autoridade você faz isso? Qual é o sinal que você mostra para fazer essas coisas? Ele diz, derrubar esse templo e em 3 dias edificarei. Aí verso 20 vai dizer, disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo e tu levanta em 3 dias. Essa expressão 46 anos nos dá ideia exatamente quando Jesus iniciou seu ministério, porque Herodes começou a reinar no ano 39 antes de Cristo, e Herodes reinou até o ano 4 antes de Cristo, né, no calendário. Então Herodes do 39 ao 4, por 35 anos Herodes reinou, Herodes o Grande. Ele foi colocado pelo próprio Pompeu, depois de conquistar a Palestina, né, designou Herodes para os romanos, colocaram Herodes para dominar na Palestina, não é? Pompeu conquistou a Palestina, mas depois os romanos deram a Herodes o cargo, né? Augusto, o imperador, ou outros colocam Marco Antônio, colocou de alguma forma Herodes recebeu o cargo dos romanos para dominar ali como rei, porque o rei verdadeiro era o imperador, né, romano. Mas Herodes domina e no ano 20, antes do ano 0, Herodes inicia a reforma do templo para ganhar o favor dos judeus, porque ele era um rei etumeu, ele nem sequer era o rei da família de Davi como deveria ser. Por isso muita gente não aceitava Herodes, né? E depois Herodes vai passar aos seus filhos. Eu estou falando de Herodes o Grande. Então também tem o Herodes o Tetrarca. Então Herodes o Grande, que é aquele que mandou matar as crianças de 2 anos para baixo na cidade de Belém, quando soube do nascimento de Jesus, esse Herodes no ano 20 antes do ano 0 mandou começar a construção do templo. E agora, quando Jesus inicia o seu ministério, que muitos apontam para o ano 26, outros para o ano 29 da nossa era, depende do calendário, cronologia não é algo exato, não é? Sempre existe 2, 3 anos de diferença, mas Jesus iniciou seu ministério no ano 26, a maioria dos eruditos crê nisso. Herodes iniciou no ano 20 a reconstrução do templo, e já estavam por 46 anos construindo.
Então, esses 46 anos sugere, de fato, o ano 26. Então, disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo e ainda continuava em construção. E tu o levantarás em 3 dias. Note que eles entenderam o templo natural da qual Jesus tinha expulsado. Mas Jesus falava do templo do seu corpo. E João vai nos explicar isso. Eles entenderam de forma natural, Jesus falava de forma espiritual. Como Nicodemos entendeu de forma natural nascer de novo, Jesus falava do nascimento espiritual. Como a mulher samaritana entende de forma natural beber da água, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, Jesus está falando de uma água espiritual. Como os discípulos no capítulo 6 e aqueles que o seguiam e deixaram de o seguir, quando ele fala no sentido espiritual de comer da sua carne e beber do seu sangue, ele diz, como esse homem pode nos dar de comer da sua carne e beber do seu sangue? Ele falava no sentido espiritual, entendia no sentido natural. E tudo que Jesus vai falar no Evangelho de João é espiritual, mas eles vão entender no sentido natural. E note que nós temos que ter uma mente espiritual para compreender as coisas de Deus. Na mente natural, o homem natural não compreende. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 2, do verso 10 ao 15, que o homem natural não compreende. Verso 14, ele diz, 1 Coríntios 2,14, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual compreende tudo e de ninguém é discernido. E Paulo conclui em 1 Coríntios 2,16, mas nós temos a mente de Cristo. Para entender as coisas de Deus, tem que ter a mente de Cristo. Tem que ter uma mente espiritual. Você não pode chegar nesse livro com uma mente natural que não entende nada. Por isso tem muita gente que lê a Bíblia e não entende nada, porque vai com a mente natural. Nós temos que ir com uma mente espiritual para entender as Escrituras, que elas têm diversos níveis de entendimento. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava, e aqui não precisa muito de mente espiritual, porque já está explicando o verso 21, mas ele falava do templo do seu corpo. Está vendo? João explica para nós, mas ele falava do templo do seu corpo. O que ia acontecer com o corpo de Jesus? Iam derrubar. E esse corpo, meu, seu, aqui tem outra lição, é o templo do Espírito Santo. Quando nós cremos em Deus, o Espírito Santo vem morar em nós. Paulo desenvolve essa ideia também em 1 Coríntios 3, dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo. Atos capítulo 7, essa é a pregação de Estevão, mas Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Mas que templo Deus quer habitar? É em nós, no nosso coração. Não é em templos de pedras, mas na época falar mal do templo era como blasfemar de Deus. Então eles apedrejaram Estevão e queriam até matar a Jesus por causa disso também. O que leva Jesus na cruz é justamente pelo fato de ele ter purificado o templo nos evangelhos sinóticos. Em João é a ressurreição de Lázaro, que é o 7º sinal miraculoso. No capítulo 11 nós vamos chegar lá. Mas ele falava do templo do seu corpo, não é? Ele mostrou a sua autoridade, ele purificou o templo e falava do templo do seu corpo. Verso 22, até os discípulos não entendiam isso. Note o verso 22. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus tinha dito. Em capítulo 2, verso 11, diz, quando ele fez o milagre da água em vinho, manifestou sua glória, seus discípulos creram nele. Agora, Jesus diz isso, depois da sua ressurreição, diz aqui o verso 22, quando, pois, ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram de que ele dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Note como a palavra de Jesus e a Escritura vai juntos. E creram. De novo, o termo crer aparece 98 vezes no Evangelho de João. João escreveu para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus.
Diz que os discípulos creram quando ele transformou água em vinho. Que os discípulos creram quando ele ressuscitou dos mortos, lembraram da palavra de Jesus e creram nele e na Escritura. Note que o ato de crer não acontece uma vez, nós sempre estamos crendo. Tudo que acontece durante a nossa vida, a nossa caminhada cristã, a nossa jornada com Cristo, leva-nos a crer, a crer, a crer. Mostra que a fé é algo dinâmico, a fé não é algo estático. A fé de ontem não serve para hoje, a fé de hoje não serve para amanhã. O justo viverá pela fé, tem que crer. Eles lembraram, depois da ressurreição, que Jesus dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Note que a palavra de Jesus e a Escritura estão iguais. Na Escritura, que seria o Antigo Testamento, e na palavra de Jesus. Mesmo nível, mesmo nível. Creram na Escritura e na palavra de Jesus. Aí que vem o Novo Testamento. Mesmo nível da Escritura que já tinha sido escrito e na palavra de Jesus. Verso 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muito vendo os sinais que fazia. Qual sinal foi aqui feito? Não é? Diz que tem sinais, mas na verdade eram muitos sinais. Ele tinha purificado o templo, ele fazia milagres, muitos vendo o sinal que fazia, creram no seu nome. De novo, a palavra crer. Tudo que acontece leva-nos a crer. Água em vinho leva a crer, a purificação do templo leva a crer, ele ressuscitou dos mortos, leva-nos a crer nele, na Escritura e na palavra de Jesus. Os sinais que eles faziam levaram a crer no seu nome, mas o mesmo Jesus, e é interessante, não confiava neles, porque a todos conheciam. Imagine só, ele olhava, sabia o que estava lá dentro. Então ele não se dava muito a confiar neles, não é? Porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus sempre sabe o que vai lá dentro do coração. E esse término do capítulo 2 vai nos levar a entender o capítulo 3. Quando Nicodemos vem e diz, mestre, né, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz sinais que tu fazes se Deus não for com ele, que é o que? Os sinais que vão atrair Nicodemos. Jesus vai olhar bem para Nicodemos e vai dizer, necessário é vos nascer de novo, porque ele bem sabe o que está lá dentro do coração. Mas mesmo Jesus não confiava nele, porque a todos conhecia. Ele conhece a você, ele conhece a mim, ele conhece-nos melhor do que nós mesmos, ele sabe em que ponto nós somos sinceros, em que ponto nós não somos, ele sabe quanto nós suportamos e o que nós não suportamos, ele conhece a todos nós. E não necessita que alguém testificasse o homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Cristo sabe o que há em nós. Que capítulo maravilhoso, que capítulo grande e tremendo, fala de purificação, a purificação dos judeus naquelas talhas de pedra que está vazia, já não purificava nada, a purificação do templo, Jesus transformando água em vinho, que representa o seu sangue que vai ser derramado por nós para a purificação de nossos pecados. Continue nessa jornada conosco. Nós terminamos o capítulo 2, agora vamos para o primeiro discurso. Capítulo 2, primeiro sinal miraculoso. Capítulo 3, o primeiro discurso de Jesus com Nicodemos. Não perca a explicação do capítulo 3, será de bênção. Um dos capítulos maravilhosos, onde nós vamos encontrar João 3,16, que resume todo o Evangelho. Olha, isso é uma aventura maravilhosa. Continue nesse estudo conosco, continue acompanhando. Se você já viu o capítulo 1, fique aí conosco para ver o capítulo 3, 4, 5 de João e aprenda mais a palavra de Deus. Eu estou apenas dando umas dicas, mas você pode pesquisar, você mesmo pode ler, você pode buscar vários comentários. O importante é examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a rica, maravilhosa
tremenda comunhão do Espírito Santo. Pastor Eugênio esteve convosco, que Deus vos abençoe. Amém.